senhora está no enterro do Duque de Berry, em 1815, na França. Na vigília da morte do Duque, Madame d'Adhémar se surpreende ao reencontrar um velho conhecido, o Conde de Saint-Germain. A primeira vez que Madame d'Adhémar viu o Conde foi em 1743, ocasião em que era dama da corte de Maria Antonieta, e mais tarde, sua biógrafa. Na época, o Conde aparentava ter em torno de 45 anos. De acordo com o relato de Madame d'Adhémar, após mais de 70 anos, o Conde de Saint-Germain continuava com a mesma aparência. Não havia envelhecido nem um dia. Esse relato é referente à última encarnação de Saint-Germain. Oiê, seus lindos, sensacionais e maravilhosos! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gisele e esse é o meu canal de Vidal. Gabrielle Pauline Boutillier de Chavigny, ou Condessa d'Adhémar, como é mais conhecida, escreveu a biografia de Maria Antonieta, que recebeu o título Souvenirs de Marie Antoinette. Nessa obra, a condessa relata que conheceu Saint-Germain em Paris no ano de 1743 e que o conde aparentava ter em torno de 40 anos. Sem muito esforço, Saint-Germain passou a ser o conselheiro e confidente do rei Luís XV, de Maria Antonieta e de Madame Pompadour, a amante do rei. Durante a sua estada na corte de Luís XV, Saint-Germain teria previsto a Revolução Francesa e os acontecimentos que seriam desencadeados. De acordo com Madame d'Adhémar, esse homem misterioso profetizou o dia e a hora em que Maria Antonieta seria levada para a guilhotina. Madame Pompadour cita o Conde de Saint-Germain como um homem detentor de um conhecimento sólido de todas as línguas antigas e modernas. A marquesa continua seu relato sobre o conde, declarando que ele possuía uma memória prodigiosa, além de ser um erudito. Em seus escritos, Madame de Pompadour declara que o rei gostava de ouvir sobre as viagens do conde pela Ásia, África, Rússia, Turquia e Áustria. Ainda de acordo com Madame Pompadour, o conde declarou ter conhecido pessoalmente Cleópatra, além de ter conversado com a rainha de Sabá. Na biografia de Maria Antonieta, a condessa d'Adhémar descreve uma conversa que teria escutado entre Saint-Germain e a condessa de Gergy, que era idosa na época. A condessa estaria confrontando o conde de Saint-Germain porque 50 anos antes a condessa foi embaixatriz em Veneza e, na ocasião, declarou ter visto Saint-Germain, mas ele se apresentava como Marquês Ballet. A condessa afirmou que a aparência do conde estava a mesma de 50 anos atrás. Essa é mais uma das histórias que envolvem Saint-Germain. Na encarnação em que ficou conhecido como Conde de Saint-Germain, essa pessoa misteriosa teria nascido na Transilvânia em 28 de maio de 1696 e talvez morrido em 1784. Por que talvez? Porque não existem comprovações de nada disso que eu falei até agora, a não ser declarações de pessoas que teriam convivido com Saint-Germain em algum momento. Inclusive, o seu nascimento é discutível. O Conde de Saint-Germain era considerado um místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Depois de sua suposta morte, diversas entidades místicas adotaram Saint-Germain como modelo. Apesar de vários escritores e sites referentes a Conde de Saint-Germain citar que Rousseau o admirava, eu não encontrei nada com relação a isso, tá? De acordo com esses autores e sites, o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau teria declarado que o conde era a pessoa mais fascinante e enigmática que ele teria conhecido. Quando a Revolução Francesa teve início, o conde desapareceu, voltando a ser visto em Versalhes no ano de 1758. Nessa ocasião, ele dizia ser ourives e lapidador, além de fazer tingimentos de tecidos que, miraculosamente, nunca desbotavam.
Saint-Germain teria sido avistado nos Países Baixos e em São Petersburgo. Na Rússia, a queda do imperador e a ascensão de Catarina ao trono foi atribuída ao conde, que teria participado de uma conspiração com esse objetivo. Na Bélgica, na presença do primeiro-ministro, foi atribuída a Saint-Germain a transformação de ferro em algo com aparência de ouro. Com relação à sua morte, existem diversos relatos onde o conde teria falecido em diferentes momentos e lugares. Apesar do conde supostamente ter morrido em 1784, começaram a aparecer rumores de aparições no final do século XIX. Ele teria sido visto em 1835 em Paris e em 1867 em Milão, apesar de não podermos confirmar a informação. Anne Besant, adepta da teosofia, declarou que conheceu o conde em 1896. Leadbeater, também teosofista, disse que encontrou Saint-Germain em 1926, em Roma. Em 1932, um piloto americano precisou fazer um pouso de emergência nas montanhas do Tibete. Esse piloto relatou que, entre os monges que participaram do seu tratamento, havia um homem que teria dito: "Eu sou o conde de Saint-Germain e em breve voltarei para a França." Eu encontrei, pessoas, algumas especulações sobre a possibilidade do conde Cagliostro ter sido discípulo de Saint-Germain. De acordo com o livro de Carmen Ballesteiro, Eu Sou Saint-Germain, é o título do livro, o conde de Saint-Germain tinha o poder da bilocação, ou seja, ele tinha o poder de estar em 2 ou até mais lugares diferentes ao mesmo tempo. Ainda nesse livro, consta que Saint-Germain afirmava ter conhecido Jesus e seus pais, Maria e José, bem como esteve nas bodas de Caná. Seja como for, é uma figura cheia de mistérios e fatos curiosos a seu respeito. De acordo com a teosofia, existe uma hierarquia de seres espirituais que compõem o governo interior do planeta Terra. Esses seres são dotados de imensos poderes e eles passam seus ensinamentos através de seres humanos que são escolhidos por eles. Esse governo espiritual é chamado de a Grande Fraternidade Branca. Os seres especiais que formam a Fraternidade Branca são conhecidos como os Mestres da Sabedoria Antiga ou Mestres Ascensionados. Helena Petrovna Blavatsky foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos em 1875, na cidade de Nova York, após afirmarem que teriam recebido mensagem da Grande Fraternidade Branca. Entre os seus fundadores estavam Helena Blavatsky, Henry Steele Olcott, Charles Webster Leadbeater e William Quam. Além da Sociedade Teosófica, outras sociedades seguem os ensinamentos dessa fraternidade, como a Ordem Rosa Cruz, a Maçonaria, entre outras. Os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca são El Morya, Kutume, Rowena, Serapis Bey, Hilarion, Mestra Nada e Saint-Germain. Saint-Germain é o mestre ascenso do 7º raio, o raio da chama violeta. Atualmente, a chama violeta é a força espiritual mais poderosa presente no planeta. O 7º raio possui energia de desobstrução, produz a queima dos karmas. Estamos no ano de Saturno e, como já falei em vídeos aqui no canal, estamos entrando em um ciclo de 20 anos do planeta Plutão em Aquário. Algumas pessoas dizem que estamos entrando na 7ª era, a Era de Aquários. Saint-Germain é o senhor, mestre e Chohan do 7º raio. A tarefa desse raio é promover a purificação, transformação e liberdade. A chama violeta também é chamada de chama da misericórdia, porque através de seu poder dissolve e incinera os karmas, possibilitando assim a redenção pessoal. Iluminados, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, deixem um like. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês acreditam que devem ter acesso a esse conhecimento. Aos meus sensacionais, lindos, de maravilhosos, gatas garotas e gatos garotos iluminadíssimos inscritos no canal Gividal, minha gratidão.
Muito obrigada, gratidão. Aos que ainda não são inscritos, minha gratidão por estarem comigo até agora. E aproveitem para fazer a inscrição no canal. Nos vemos na quinta para mais uma meditação. Beijos, fiquem bem. Namastê. Swagger down the street with your red lips and funky